A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós vamos para mais um momento de devocional, algo poderoso que eu creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Nós estamos lendo o livro de Atos. Hoje nós vamos para o nosso segundo dia de devocional na leitura do livro de Atos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo 2, amém? Atos, capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de toda parte, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em sua própria língua materna? Somos pardos, medos, helenitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atendei às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o maltratastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou dentre os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono,
Prevendo isso, preferiu a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo derramou, isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Seja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Ouvindo ele estas coisas, compunha-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que fareis, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Aleluia! Veja, esse texto fala a respeito do derramar do Espírito. E eu nem vou enfatizar o início do texto em que ele diz que o Espírito foi derramado como pomba. Eu quero pegar a partir do verso 14 da pregação do apóstolo Pedro. Então Pedro começa o verso 15 dizendo que os homens não estavam embriagados, porque era a terceira hora do dia, era 8 da manhã. Mas e aí ele pega uma profecia que Joel disse anos antes. Então o verso 16 diz, mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aconteceu nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí vem o X da questão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos porei e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Veja, mais uma vez eu quero estimular você a entender por que você recebe poder. Para que o poder vem para você? Então veja, no capítulo 1, no devocional de ontem, nós vimos para que serve o poder. Uma das qualificações do poder é para te fazer testemunha. Hoje, no capítulo 2, nós vemos que o poder, quando é derramado sobre você o Espírito, o poder tem a ver com o Espírito, a Bíblia diz que você passa a profetizar. Primeira coisa que eu quero estimular você, passa a profetizar. Não passa a aceitar esse tempo de crise, esse tempo de pressão como algo natural. Não passa a se tornar alguém natural. Você pode, nesse tempo de crise, simplesmente deletar e esquecer a vida e a glória de Deus e tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito por você. Mas você pode fazer diferente, você pode sair profetizando. Hoje, aqui nesse devocional, nós vamos orar 10 pontos, profetizando, em nome de Jesus, a transformação da nossa vida. Então veja, você pode profetizar. A Bíblia, na sequência do verso 17, diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Veja, em dias de crise, a visão é o que alimenta o seu coração. A visão é o que vai trazer sustento, é o que vai trazer uma direção para você. Quero dizer para você que você tem visão. E a Bíblia diz que sonharão vossos velhos. Veja, esses dias de crise, de pandemia,
O que o diabo tem tentado roubar dos nossos idosos são os sonhos. Então, o camarada pensa que ele não pode mais sonhar, porque a qualquer momento ele pode morrer. Mas eu quero dizer para você claramente, meu irmão, você pode sonhar. A verdade de Deus está à sua disposição. Eu queria que nós orássemos agora. Eu queria que nós tivéssemos um tempo para nós buscarmos ao Senhor juntos. Eu quero orar 10 pontos aqui com você. Não vai ser uma oração muito demorada. Eu pretendo orar em torno de, talvez aí, 4, 5 minutos. Não vai passar disso. Mas eu quero estimular você que ore, creia e concorde comigo. Amém? Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Mais uma vez que as suas misericórdias se renovaram para nós. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, são a causa de nós não sermos consumidos. A tua palavra diz que o Senhor tem grande fidelidade. Ó Pai, eu quero começar junto com os meus irmãos a profetizar, Deus. Nós recebemos a unção do Espírito. A unção do Espírito nos leva a profetizar. A unção do Espírito nos leva a sonhar. A unção do Espírito nos leva a ter uma visão, uma direção, um caminho. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pelo fim dessa epidemia. Ó Deus, nós vemos os nossos governos confusos, os nossos poderes confusos, talvez até batendo cabeça ali nas declarações, mas nós submetemos a nossa vida às suas mãos, para determinar que Tu és poderoso e soberano. Pai, nós temos visto que os líderes mundiais não conseguem diante de uma circunstância, mas o Senhor consegue. Nós oramos, Pai, unimos o nosso coração agora para clamar, resolve esse problema para nós. Ó Deus, nós dependemos totalmente das suas mãos, resolve. Ó Pai, nós oramos pelos nossos irmãos profissionais da saúde, eu oro pelo nosso irmão Silas, infectologista aqui de Jundiaí. Ó Deus, eu oro por cada irmão, Deus, que tem trabalhado na área de saúde, na área de contenção desse vírus. Guarda-os, Espírito Santo, guarda-os. Ó Deus, nós os guardamos com o poder do Espírito, nós os guardamos com a graça. Ó Pai, nós oramos pelas nossas autoridades, Senhor. Guarda cada um, guarda o governador de cada estado, Pai. Guarda os prefeitos, ó Deus. Guarda o presidente da República, os seus ministros, Pai, os ministros do judiciário. Ó Deus, cada senador, cada deputado, guarda e dá sabedoria para eles. A palavra diz que quando nós os abençoamos, nós podemos então ter vida tranquila. Ó Pai, eu declaro no nome de Jesus. Pai, nós guardamos também as nossas forças policiais. Ó Deus, contra toda situação de desespero da população. Ó Pai, nós determinamos a sua paz. Ó Pai, em nome de Jesus, nós guardamos uns aos outros contra todo espírito de medo. Ó Pai, todo aquele que sente medo, todo aquele que está travado, todo aquele que tem medo do futuro, medo de perder o emprego. Ó Pai, revela para nós nesses dias como aquele que cuida dos seus filhos. Revela para nós, ó Deus, como aquele que guarda, como aquele que abençoa seus filhos de maneira sobrenatural. Guarda-nos, ó Espírito Santo, guarda-nos. Ó Pai, em nome de Jesus, todo medo, todo pânico nós repreendemos pelo poder do seu Espírito, ó Pai. Ó Deus, contra toda enfermidade no nosso meio, não só desse vírus maligno, mas qualquer enfermidade, nós declaramos a mão de poder e de cura. Entra com a sua mão de cura e poder, guardando as vidas dos nossos irmãos. Entra com saúde, com a misericórdia do Senhor sobre cada um. Ó Pai, nós oramos, ó Deus, contra essa epidemia, que independente do tempo de testes de vacina, de comprimidos, que a cura seja descoberta. Ó Pai, nós pedimos ao Deus soberano, ao Deus da glória, que opere cura, entre com milagres, entre com graça. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Espírito Santo, pelo livramento daqueles que fazem parte dos grupos de risco. Ó Pai, assim como diz esse texto que nós acabamos de ler, ó Espírito Santo, que os nossos velhos, ó Espírito Santo, serão guardados, terão sonhos. Eu declaro em nome de Jesus contra todo idoso,
contra toda pessoa no grupo de risco, com imunidade baixa, com qualquer doença pré-existente, seja ele membro da nossa igreja ou não, Senhor, nós oramos e os guardamos agora. Ó Pai, nós declaramos que eles são selados pela verdade, passarão ilesos, serão guardados pelo Evangelho da Graça. Ó Pai, eu oro por uma igreja forte, que se manifesta de maneira forte no meio dessa crise, como resposta para esse mundo enfermo, enfermo na sua alma, enfermo nas suas emoções. Fortalece-nos como igreja. Senhor, nós não pensamos em nenhuma consequência natural, porque sabemos que o Senhor nos guarda. Nós não negamos as consequências, mas nós voltamos a nossa voz para o Altíssimo, nosso clamor para o Altíssimo, para aquele que nos ama e nos guarda. Eu declaro, nós somos amados e guardados. A sua graça nos basta. Pai, eu abençoo o dia dos meus irmãos. Ó Deus, eu declaro que eles encontram satisfação no Senhor. Ó Pai, eu proíbo todo desespero de tomar conta do coração dos meus irmãos. Todo medo, toda crise, toda circunstância, eu proíbo pela autoridade do seu nome. Eu declaro que assim como foi com aquele povo em Atos, a partir do versículo 42, eu declaro uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e principalmente nas orações. Ó Deus, nós sabemos que nesse momento nós não podemos nos encontrar para o partir do pão que nós tanto amamos, mas nós podemos nos encontrar para as orações. Eu oro para que cada um fortaleça um ao outro. Eu oro que a nossa segurança seja o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nos dá esse coração em comum. Nos dá o coração de cuidar uns dos outros. Eu oro para que ninguém passe dificuldade no nosso meio. Nos dá o sustento necessário para investir nas famílias, para guardar as famílias. Nos dá os recursos necessários, ó Espírito Santo, para aquele que precisa de cestas básicas, para aquele que precisa de ajuda financeira. Nos dá os recursos de maneira sobrenatural. Eu oro para que as células funcionem entre si. Eu oro, ó Espírito Santo, pelo cuidado do Senhor. Como diz os versos dessa canção, nos leva ao mais profundo, nos leva para a segurança, como foi ministrado domingo passado aqui em Jundiaí. Nós nos escondemos debaixo das suas asas, debaixo da sombra do Onipotente, nós encontramos descanso. Tu és o nosso descanso. Tu és o nosso Pai de amor, Tu és o nosso Rei da glória. Nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Eu quero encher mais uma vez, como eu tenho dito nesses dias, encher o seu coração de fé. Fé para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Fé para aquilo que o Senhor vai fazer na vida dos seus familiares. Fé para que você possa se tornar testemunha dele. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu declaro um dia guardado. Eu declaro um dia de alegria, satisfação. Eu declaro um dia que você sonha, que você profetiza e que o Senhor te dá visão. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até amanhã. Forte abraço. Aleluia.